Você já preparou um jantar especial só para comer? Lo sozinho? Você já se vestiu com esperança, apenas para se despir em silêncio? Wendy, Sam. A câmera se move lentamente sobre uma mesa cuidadosamente decorada. Velas derretidas, vinho morno, um prato de salmão ainda fumegante, mas intocado. A cadeira vazia em frente a Wendy diz muito. Naquela noite, silêncio não era ausência, era uma resposta. Nos próximos minutos, você conhecerá Wendy. Uma mulher que acreditava em promessas, que esperava com fé e que foi silenciosamente destruída. Mas esta história não é sobre uma esposa abandonada. É sobre como você se levanta. E como, às vezes, a justiça chega, vestida de seda bege e com passos firmes no tribunal. Wendy olhou para o relógio pela quinta vez. 20. Age 12. Tarde demais para uma surpresa. Cedo demais para perder a esperança. A sala de jantar era iluminada apenas por velas, não por amor. Os talheres perfeitamente alinhados tremiam com o peso de uma espera vazia. Ela alisou a toalha de mesa mais uma vez. A mesma toalha de mesa que eles usaram no primeiro aniversário de casamento, quando Alex disse a ela que a risada dela era a única coisa que ele queria ouvir em todos os aniversários de casamento. Que Alex não existia mais. Mas Wendy se agarrou à ideia de que ainda poderia retornar. Ela vestiu o vestido azul escuro aquele que, segundo ele, a fazia parecer elegante como meia-noite. E quando seu telefone vibrou com a mensagem de sua irmã feliz aniversário, espero que o Alex esteja te mimando. Wendy sorriu com os lábios, mas chorou com os dedos enquanto escrevia. Sim, está chegando. Mentir era menos doloroso do que admitir que estava sozinho. Horas se passaram. Quando a porta finalmente se abriu, não foi com flores, nem pedidos de desculpas, nem amor. Foi com indiferença. Larga jornada, ele murmurou, tirando o casaco. Nem um olhar. Nem uma palavra sobre o jantar. Nem uma nota sobre o dia. Mas o pior não foi o esquecimento. Era a mancha de batom rosa no pescoço dela. E quando ela sussurrou, "Você esqueceu?", ele simplesmente disse, "É só um encontro, Wendy. Não seja tão dramática." A porta do quarto fechou com um clique. O clique é tão frio que congelou o pouco que restava. Wendy ficou ali, sua comida fria, seu coração ainda mais frio. E a certeza de que algo havia morrido. E o marido dela nem tinha percebido. Você já se sentiu invisível em sua própria história? Me conte nos comentários, porque essa história está só começando. A luz das velas tremeluzia na toalha de mesa imaculada, projetando sombras que dançavam no ambiente silencioso. Diante de Wendy, um prato de salmão glaceado com limão e endro permanecia intocado, como uma promessa quebrada. Cada respiração parecia ecoar nas cadeiras vazias, lembrando-a de que aquele era o 7º aniversário de casamento que jamais aconteceria. Ela se apoiou na mesa, com a ponta dos dedos, pressionando a porcelana fria sob as mãos. Lembrou-se da primeira vez que Alexa surpreendera. Um buquê de rosas vermelhas, a mesma melodia sussurrante de piano e um beijo tão profundo que a fez acreditar no para sempre. Aquele passado agora vibrava em sua memória, doloroso e distante, como uma ferida que jamais cicatrizaria. Wendy olhou para o relógio piscando. 20H0010 minutos se passaram desde que o jantar deveria começar. 30 minutos, desde o último vislumbre de esperança. Ele se sentou para reaquecer o vinho, tentando resgatar a ilusão de um brinde compartilhado. O estalo do copo contra o mármore foi um pequeno estrondo no cativeiro de sua solidão. Seus pensamentos se tornaram um turbilhão. Onde você estará agora? Você se esqueceu das datas que jurou não esquecer? Eu escrevi errado o convite? Ou seu coração não está mais batendo no mesmo ritmo? Ela enfiou a mão no casaco de Alex novamente, procurando o bolso, onde ele guardava um bilhete escrito à mão. Feliz aniversário, meu amor. Aquele bilhete, dobrado e amassado como uma prece, permaneceu intacto, até que, com um tremor de raiva, ela o puxou e o guardou no guardanapo. Não havia espaço para mentiras. A tinta elevou a voz de sua traição. Os minutos se acumularam até se tornarem horas. 21H15. Cada toque do pêndulo questionava sua dignidade. Ficar
esperar, agarrar-se. Havia algo mais profundo do que o silêncio de Alex, sua absoluta indiferença. Ele não retornou com flores ou desculpas. Aquela promessa de você é minha prioridade, retornou à sua mente, repetindo-se como um eco zombeteiro. Quando a porta finalmente se abriu, o rangido a atingiu em cheio no coração. Wendy prendeu a respiração, pronta para o suspiro de um desculpe que nunca veio. Alex cruzou a soleira da porta, sem notar a mesa ou as velas. Cada passo ressoava como um julgamento implacável. Tive um longo dia, disse ele indiferentemente, deixando cair o casaco no encosto do sofá. Ela sentiu um vazio mais frio que a noite, e ainda assim não disse nada. Os olhos dela buscaram insistentemente refúgio nos dele, mas encontraram apenas uma parede. Foi então que ela viu um traço de cor na camisa dele, um leve traço de batom rosa, descarado e revelador. O traço traiçoeiro do beijo de outra pessoa. Wendy cerrou os punhos. Sua garganta se apertou ao ouvir a palavra, pronta para explodir, mas ela se conteve. É só um dia, Wendy. Não seja tão dramática. Aquela frase foi o veredito final. Não houve nenhuma batida forte, nenhum grito. Apenas o clique da porta do quarto se fechando, confirmando que algo sagrado havia morrido, e que ele nem havia percebido. Ela ficou parada no corredor, com o jantar intocado e o coração despedaçado. Cada parte do seu ser gritava que era hora de decidir. Render-se na escuridão da sua própria casa ou acender a centelha da sua própria defesa. E quando Wendy se afastou da sala de jantar, uma voz interior suave, mas firme, sussurrou para ela. Ainda há algo para descobrir. Com aquela determinação latente, ela foi até o lugar onde guardava as lembranças do seu casamento, sem saber que, naquele momento, começava a busca pelas primeiras lembranças. Sinais silenciosos isso revelaria algo muito mais sombrio. As luzes da casa se apagaram sem cerimônia. Alex dormia no quarto de hóspedes havia dias, envolto no silêncio que escolhera para si. Wendy cruzou a soleira da porta com cautela, como se entrar pudesse desativar uma armadilha. Ela ouviu o eco de suas botas no corredor vazio, um som que a lembrou de um sussurro. Você não é bem-vindo. No quarto principal, as colchas estavam intocadas. Nenhuma dobra fora mexida. Era como se ela nunca tivesse existido ali. Aquele gesto aparentemente inocente foi outra facada nas costas. Ele havia procurado outro espaço onde não precisasse ver, lá ao acordar. O primeiro sinal tinha sido a mudança de senha no tablet compartilhado. Ela percebeu quando tentou repetir a rotina, tocar piano enquanto tomava café da manhã. O código que ela sabia de cor não funcionava mais. Deve ser uma falha, disse a si mesma, com o corpo tenso. Mas seu coração roncava em alerta. O segundo sinal veio na forma de uma notificação, sempre lembrando. Um coração. Cynthia. Um nome no qual ela nunca havia pensado muito. Agora, cada vez que aparecia na tela, ela sentia um nó na garganta. A mensagem não era explícita, mas o tom era uma propriedade compartilhada, uma carícia estrangeira. Ela estremeceu ao ver o texto Cynthia em sua lista de contatos favoritos. Por que ele havia reservado aquele nome entre seus amigos mais próximos? O pânico a consumiu. Se ela era apenas uma amiga, por que zombar tanto do seu casamento? Na manhã seguinte, ela encontrou o esboço de um anel na mesa de Alex. Um diamante facetado com a inicial C gravada no verso. Ela o encarou com choque e raiva. Um nó de traição de cortar o coração. Aquela joia não era para ela. Seu esplendor brilhava para outra pessoa. Os dias seguintes foram uma dança de ausências. E mentiras Alex chegava atrasado. Às vezes nem chegava. Suas respostas eram vagas. Reuniões, viagens inesperadas, projetos que... sempre um aquilo sinistro. Wendy o observava se afastar, cada passo criando um vazio que ela sentia em cada costela. E ele nunca se virava para procurá-la. O ponto de ruptura era a cena no parque. Wendy sentou-se num banco frio ao lado de Laura, segurando um café que já não a aquecia. Suas mãos tremiam. Você não fala muito hoje. Laura observou, franzindo a testa. É nosso aniversário, Wendy murmurou, esforçando-se para parecer indiferente. E ele? Continuou sua irmã. Wendy soltou um suspiro profundo. Ela disse que iríamos comemorar punto depois. Essa palavra depois saltou pelo ar como uma porta batendo.
A cumplicidade mútua das irmãs explodiu em silêncio. Wendy apoiou a cabeça no ombro de Laura, permitindo-se tremer, sem medo de ser julgada. Sinto como se estivesse chorando por alguém que não existe mais. Laura a abraçou com força. O amor dói quando vai embora sem aviso. E colocou no ouvido de Wendy a verdade que ela precisava ouvir. Você merece mais do que essas migalhas de afeto. De volta ao apartamento, Wendy não acendeu as luzes. Deu uma olhada no sofá onde Alex dormia e, ao lado do travesseiro, encontrou um lenço bordado com um C. Seu coração disparou. Não havia mais dúvidas. Aquela inicial não era acidental. Era uma tatuagem invisível de traição. À meia-noite, ela se viu em frente ao espelho do banheiro, desarmada. Seus olhos vermelhos lutavam contra as lágrimas que ameaçavam arruinar sua maquiagem. Ela sussurrou para si mesma: "Não estou louco. Não estou imaginando nada disso." Então ele levantou o queixo e expirou, como se acendesse uma faísca de desafio. Com o pulso acelerado, ele escreveu em seu diário: "Hoje parei de procurar explicações. Hoje vou procurar respostas." E enquanto o relógio avançava para a hora em que Alex deveria retornar sem rostos estranhos, Wendy fechou o diário com determinação. Ela sabia que os próximos rastros a levariam a ponto carrar a cara com a outra mulher, aquela sombra que se instalou em sua casa e em seu casamento. Sem derramar mais lágrimas, ela respirou fundo e pensou: é hora de encarar a verdade. Com essa resolução batendo no peito, Wendy apagou a luz e se preparou para descobrir quem Cynthia realmente era a mulher que roubou mais do que um beijo dele. A noite estava mais escura do que o normal, como se o céu inteiro estivesse em silêncio, em cumplicidade com a dor de Wendy. Aquilo foi passado como uma reunião urgente quando, na realidade, ela só precisava de uma confirmação, descobrir a verdade que a consumia. Com o coração pesado, ela entrou no carro e, com as mãos trêmulas, iniciou a perseguição silenciosa. Através do para-brisa embaçado, ele viu a entrada do elegante restaurante. Uma zona proibida, onde as memórias se transformaram em cinzas. Ela estacionou a alguma distância, desligou o motor e deixou a noite envolver, lá, dando-lhe coragem. Cada batida do seu coração era um eco da sua própria traição. Ele empurrou a porta de vidro e entrou quase na ponta dos pés, como um intruso em sua própria casa. E lá estavam eles. Alex, na cabeceira da mesa, com as costas retas. Cynthia, deslumbrante em um vestido vermelho, que refletia a luz em cada curva. Ele ergueu a taça e brindou, seus lábios roçando a superfície do vinho enquanto a mulher ria com uma familiaridade proibida para Wendy. Vê-la era pior do que imaginá-la, porque não eram mais meras suspeitas. Eram um corpo e uma voz que roubavam o riso que costumavam ser dela. Um toque de mãos na mesa, um olhar cúmplice nas sombras. Aquela mulher ria de seus segredos, imersa no calor que Wendy havia derramado durante anos, para nutrir um amor que agora servia de toalha de mesa. Wendy sentiu a respiração sumir, as pupilas dilatando-se diante da injustiça. Suas pernas pesavam toneladas enquanto ela atravessava a sala de jantar. Cada passo ecoava contra a laje de mentira. Ela tentou gritar, mas apenas um sussurro lhe saiu da mente. Deixa, corre. Em vez disso, ela congelou, observando a traição com olhos como vidro em chamas. O reflexo de seu rosto na janela a atingiu. Pálido, os olhos avermelhados, a dignidade desgastada. Ela morreu ali, morta em vida, enquanto o mundo continuava ao seu redor, imperturbável. No impulso que ela nem sequer compreendia, pegou o celular e começou a gravar. Não precisava acusar, Alex, ela tinha as provas. Precisava ver com os próprios olhos a coreografia brutal do abandono dele. Cada gesto de Cynthia ficou gravado em suas memórias, como uma tatuagem de fogo. Quando Alex se inclinou para beijar, delicadamente, a bochecha de Cynthia, algo dentro de Wendy se partiu para sempre. Não foi um grito explosivo, mas um rugido abafado na garganta, o que a lembrou quanto ela havia investido sua alma em um homem que a via como um ornamento. Incapaz de suportar mais, ele deu um passo para trás. O clique da porta se fechando foi um estrondo alto. Não volte. Ela correu para o carro, seus passos rompendo o asfalto de suas esperanças.
Parou por um segundo na chuva fina que começava a cair, sentindo as gotas como facas frias. Abriu seu diário e, com uma letra trêmula, mas firme, escreveu: Hoje eu vi o crime. Ele roubou meu amor. Ela o segura nas mãos. O sacrifício da esperança a encheu de raiva e uma clareza aterradora. Não havia como voltar atrás. A dor, antes difusa, tornou-se uma luz guia. Se aquele beijo negado tivesse marcado sua ruína, então ela exigiria justiça da única maneira possível. Com evidências tangíveis, sem gritar, sem alarde. Ele guardou o telefone, arrancou as páginas do caderno contendo as datas das promessas quebradas e as colocou em um envelope marcado. Evidência a cada página era mais uma peça de um quebra-cabeça que finalmente seria revelado perante a lei. Com a determinação estampada no rosto e a chuva lavando suas lágrimas, Wendy olhou para o céu e murmurou: O julgamento silencioso está prestes a começar. Sem hesitar, ela se dirigiu ao escritório do advogado que a aguardava. O próximo passo seria comparecer ao tribunal, traição em todas as suas formas, e demonstrar que o amor não tolera a ausência disfarçada de indiferença. A fria manhã do tribunal saudou Wendy com um vento cortante, como um mau presságio. Seus dedos agarraram a alça da mala preta contendo as provas. Extratos bancários com assinaturas falsas, calendários de reuniões inexistentes, mensagens de Cynthia consolidadas em capturas de tela. Tudo o que ela havia reunido durante as noites sem dormir, tudo o que havia suportado em silêncio, estava lá para falar por ela. Ao atravessar as portas de vidro, sentiu o peso dos olhares. Clientes do prédio, advogados de terno, secretárias de salto alto. Um murmúrio abafado que se transformou num tamborilar em seus ouvidos. Mas ela não tremeu. Respirou fundo, deixando a determinação se instalar em seu peito. Não houve gritos. Não haveria escândalos. Apenas uma mulher com a verdade nas mãos. Jordan, seu advogado, a recebeu com um abraço ao chegar. Seus olhos lhe deram a força que ela precisava. Tudo pronto, sussurrou ele. Só peça a anulação, não o divórcio. A lei está do nosso lado. Wendy assentiu, apertando os lábios até doerem. Ela conhecia aquela palavra, anulação. Faria diferença. Os bancos estavam dispostos em fileiras organizadas, separando Wendy e Jordan de Alex e seu novo companheiro. Cynthia estava impecável, usando um casaco branco com gola de pele, tentando demonstrar confiança. Alex folheou o documento sem olhar para ela. Um gesto tão frio quanto a primeira batida de porta que ele usara para deixar, lá para trás. Quando o juiz entrou, tudo ficou mais silencioso que o farfalhar das folhas. Seus passos ecoaram pelo tribunal, impondo autoridade. Wendy endireitou as costas. Jordan se levantou e, com voz firme, apresentou a petição. Meritíssimo. Solicitamos a anulação do casamento entre Alexander Roberts e Wendy Adele Roberts, com base em evidências de fraude sistemática e falsificação de documentos que invalidam a própria base da união. O juiz inclinou a cabeça, demorando um momento para absorver a gravidade da acusação. Então, apontou para Wendy. Sraw, Roberts, a senhora não assinou certos documentos essenciais para o casamento, e os registros bancários aparecem em seu nome, sem o seu consentimento. Isso está correto? Wendy respirou fundo, permitindo-se um segundo de humanidade, antes de responder. Correto, meritíssimo. Fui usado como instrumento financeiro. Nunca consenti com as dívidas ou empréstimos que levam minha assinatura falsificada. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer grito. Alex abriu a boca para retrucar, mas suas palavras pararam quando Jordan desdobrou os papéis sobre a mesa. Cada folha apresentava uma imagem de traição impecável, mecânica e meticulosa. Enquanto o juiz revisava os documentos, Wendy sentiu o pulso em suas têmporas, uma pulsação que não era mais dor, mas uma marcha pela justiça a ele. Não gritou sua inocência. Ele aprovou com evidências. Cada assinatura falsificada, cada não pagamento, era um prego no caixão de um sonho despedaçado. Depois de minutos que lhe pareceram uma eternidade, o juiz finalmente falou. Após examinar as provas, este tribunal encontra fundamentos sólidos para prosseguir com a anulação. O casamento é, portanto, declarado nulo e sem efeito. O martelo bateu no chão, e com ele caiu o peso de anos de traição. Wendy sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve o olhar firme.
Ela havia obtido sua libertação sem levantar a voz. A sala exalou um murmúrio de surpresa e respeito. Cynthia se encolheu na cadeira, seu jaleco branco não mais tão imaculado. Alexa baixou a cabeça, como se tentasse se esconder do reflexo de sua própria mentira. Ninguém gritou, ninguém aplaudiu. Houve apenas um momento de luz fria que iluminou a verdade. Quando ele saiu da sala, Jordan colocou a mão em seu ombro. Você conseguiu, disse ele suavemente. Wendy olhou para ele e em seus olhos brilhou algo que não estava lá no início daquele dia. Paz e poder. Eles atravessaram o corredor juntos. Lá fora, o sol rompia as nuvens cinzentas. Aquela luz não era apenas um clarão. Era o amanhecer de uma nova vida. Wendy respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu genuinamente. Enquanto caminhava em direção ao carro, ela se permitiu sentir o alívio e a força crescendo dentro dela. Ela havia recuperado seu nome na lei e sua dignidade em sua alma. Agora, tudo o que restava era escrever, recuperar cada fragmento de si mesma e reconstruir um futuro sem sombras de traição. Na próxima parte, você descobrirá como Wendy ressurge das cinzas de seu passado e começa seu verdadeiro renascimento. O eco do martelo do juiz ainda ressoava em seus ouvidos, quando Wendy abriu a porta de sua casa pela última vez. O silêncio dentro daquelas paredes, uma testemunha silenciosa de anos de mentiras, a envolveu em um manto gélido. Com um passo firme, ela colocou a mala preta no chão de madeira e enfiou a chave na gaveta, marcando um ponto final. As caixas de memória eles não tinham mais lugar ali. Fotografias de risadas compartilhadas, cartas de amor amassadas e travesseiros bordados com suas iniciais. Um por um, ela os tirou e os colocou em uma caixa que, sem cerimônia, rotulou de Doe. Foi um ato libertador, um ritual de exorcismo que a despiu de seus fantasmas. Ela cruzou a soleira pela segunda vez, mas desta vez não se virou. Um táxi a esperava na calçada. A cidade amanhecia com um sol que ela não se lembrava de já ter visto tão brilhante. Ela entregou a caixa ao motorista, com a voz firme. Por favor, leve-a para Goodwill. Nenhum pingo de nostalgia. Apenas a convicção de alguém que queima pontes com o passado. Na casa de Laura, ela foi recebida sem perguntas constrangedoras, com xícaras fumegantes de chá de gengibre e abraços reconfortantes. Naquela noite, Wendy afundou em uma poltrona, olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, seu próprio batimento cardíaco não a aterrorizou. O espelho da sala de estar ela refletiu algo diferente na manhã seguinte. Com as mãos trêmulas, agarrou a tesoura que Laura lhe ofereceu. Corte tudo, pediu. E os fios dourados começaram a descer como escamas de um antigo eu. Cada fio que caía no chão ressoava em sua alma. Não sou mais a mesma mulher que esperava pelo silêncio. Com seu novo cabelo curto e desafiador, Wendy vestiu roupas que havia evitado por anos. Um macacão marfim que se ajustava ao seu corpo e um vestido bordô que a fazia sentir-se no controle do próprio corpo. Ela se olhou no espelho e viu uma rainha ferida, ainda vulnerável, mas mais forte do que nunca. Em terapia, tornou-se seu santuário. O sofá acolheu suas lágrimas e birras silenciosas. A cada sessão, ela enfrentava as perguntas que antes a horrorizavam. Por que fiquei tanto tempo? Do que eu tinha mais medo? De perder ou de me perder? As respostas emergiram em sussurros. O medo da solidão, a esperança infinita de um amor recuperável. Mas mais poderosa foi a descoberta da própria coragem e a certeza de que amor próprio não precisa de permissão. Um dia, enquanto arrumava sua nova casa, um pequeno apartamento com tons quentes, ela encontrou seu diário. Abriu-o na página onde a última linha dizia: Hoje vou procurar respostas. Ela sorriu melancolicamente. Agora as respostas a traziam de volta a si mesma e as perguntas se tornavam diferentes. O que eu quero construir com a minha vida? Quem eu quero ser quando parar de olhar para trás? Na mesa da sala de jantar, ele colocou um caderno novo ao lado de uma caneta sofisticada. Escreveu com letra firme: Eu serei o arquiteto do meu destino. Começo aqui. Oh. Naquela semana, ela enviou as candidaturas de emprego que havia deixado em espera. Escreveu um e-mail para o clube do livro da biblioteca local para se voluntariar. Agendou uma aula de yoga
para canalizar sua atenção. Cada passo foi um alicerce na reconstrução de sua identidade. A manhã que ele caminhou pelo parque, sem sentir mais o nó no peito. Observou crianças rindo, casais passeando de mãos dadas e idosos contando histórias em bancos próximos. E entendeu que o mundo continua batendo, que ela também poderia bater com ele, sem deixar que seu passado ditasse o ritmo. Ao voltar para casa, ele pegou o telefone e ligou para Jordan. Tenho algo a lhe agradecer e algo a lhe dizer. Ela o encontrou em um café tranquilo. Eles riram genuinamente enquanto a luz dourada do pôr do sol entrava pela janela. Wendy soube, naquele momento, que justiça silenciosal que eles conseguiram foi apenas o primeiro ato de uma história muito maior. Ela se levantou, pegou sua bolsa e respirou fundo. Estou pronto para o que vier. E ao sair do café, sentiu o toque de uma brisa morna no pescoço, como se a cidade a aplaudisse. Sabia que ainda havia capítulos a escrever, mas também que sua caneta era imparável. Na parte final, você descobrirá Wendy celebrando seu renascimento, compartilhando sua história com o mundo e encontrando a paz que sempre mereceu. O sol da manhã filtrava seus raios através das cortinas da janela, pintando o quarto com tons dourados. Wendy sentou-se na cama, sem a pressão de um anel no dedo ou os ecos de uma voz ausente. Pela primeira vez em anos, sua respiração era sua, não emprestada. Ele abriu o envelope lacrado, que Jordan lhe entregou. O certificado de cancelamento ela o segurou, com reverência. Aquele papel não apenas apagava uma união falsa, mas também marcava o renascimento do seu nome, da sua liberdade. Ela sentiu uma onda de alívio invadi-la. Não foi o fim, mas um começo. Ela desceu as escadas de sua nova casa pequena e aconchegante, e encontrou Laura e Jordan, esperando por ela na sala de estar com 2 xícaras de chocolate quente. Suas expressões diziam muito. Orgulho, cumplicidade, esperança. Silenciosamente, brindaram a vitória mais íntima e necessária para a mulher que decidiu não ser uma vítima. Lá fora, no parque próximo, um grupo de mulheres se reunia para uma aula de yoga ao ar livre. Wendy as observava, deixando o vento acariciar seu rosto. Ela se lembrava de cada lágrima, cada raiva, cada suspiro reprimido, e ela entendia que toda aquela dor a havia preparado para aquele momento de ponto de cisão de paz. Ele se aproximou do grupo e, sem pensar, juntou-se a eles. Sob o céu limpo, estendeu os braços em direção ao horizonte, sentindo a vibração de seu novo poder em cada músculo. Não houve gritos ou repreensões, apenas a batida constante de seu próprio coração. Quando ela terminou, um dos instrutores lhe ofereceu um caderno em branco. Vamos escrever um novo capítulo juntos. Wendy pegou o livro, fechou os olhos e deixou a brisa levar seus medos embora. Então, escreveu 3 palavras na primeira página. Vivo, livre, inteiro. Ao nascer do sol, Wendy sabia que sua história não precisava de mais provas ou testemunhas. Ela havia testemunhado sua própria transformação, e embora o passado tivesse tentado enterrar, lá, ela florescera em força, dignidade e luz. Esta é a mulher que ficou, partiu e renasceu.